Boa noite, Diva, boa noite, pessoal, boa noite, Dani, Cirleide, vamos entrando, boa noite, Paloma, gente, quanta gente nova, Marcelene, boa noite, Érica, Amanda, Andressa, gente, é muita gente nova, Rafa, boa noite, a Rafa eu já conheço. Outra Rafaela, Silvia, vamos entrando. Olá, para quem tá entrando agora, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Renata, Cris. Sejam muito bem-vindos para quem tá me conhecendo agora, para quem tá aqui, que eu sei que tem bastante gente do Brasil. Vou contar uma notícia aqui de antemão. Eu vou fazer uma palestra do Congresso Brasileiro de Limpeza, que vai acontecer em Recife e em São Paulo, é limpeza e higienização. Então, como eu tô nesses dois ramos, tanto de limpeza como higienização aqui no Brasil, acabou que eu recebi esse convite. Então, tem muita gente do Brasil entrando aqui no Brilhando, mas com certeza o nosso foco aqui ainda é Estados Unidos, mas a gente tem esse conhecimento para agregar e a gente vai trazer bastante aqui para o Brasil também, para esse povo aqui melhorar aquela cultura da limpeza, né? Melhorar o profissionalismo do nosso jeito, né? Fazer a limpeza boa, mas ao mesmo tempo também saber lucrar com isso, saber aquela parte mais processual americana. Certo? Tô vendo várias carinhas novas. Lubiana, Ariane, boa noite. Então, pessoal, deixa eu falar um pouquinho o que a gente vai... Olha a Tati aí também, Tati da equipe aqui do Brilhando. O que a gente vai falar hoje, tá? O que eu vou contar pra vocês? Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, como eu construí 3 schedules em 2 estados diferentes em menos de 3 anos, tá? Então, eu vou contar um pouquinho dessa trajetória. Tô vendo o pessoal aí votando. Boa noite, pessoal. Como é que isso tudo aconteceu, tá? Vou resumir aqui na parte ainda antes de trabalhar com limpeza. Para quem não me conhece, né, meu nome é Thelma e eu trabalhava sempre com empresas grandes no Brasil, eu sempre fui da parte de gestão. Só que eu era muito insatisfeita, muito mesmo, sabe? Eu sempre fui inconformada, mas eu estava muito insatisfeita com para onde a minha carreira estava indo. E aí em 2016 eu resolvi mudar, resolvi chutar o balde realmente e ir para os Estados Unidos e empreender. Lembrem, pessoal, eu não tenho familiar nenhum que empreende. Nenhum. Minha família é 100% ou quase 100%, pelo menos a minha família, meu núcleo familiar é 100% funcionário público. É aquele povo que realmente o quanto menos melhor. Quanto menos risco, melhor. Não me peça nada ali diferente, porque eu não quero me movimentar. Eu não quero ali ganhar muito mais, mas também não quero aqui perder o que eu tenho. Então, minha família é com essa mentalidade. Então, eu nunca tive, assim, um tio que falasse assim, não, Thelma, vai para aquele canto. Eu nunca tive um irmão que fala, não, vai, você tá certa, vai fazendo, vai arriscando. Eu nunca tive isso. Então, por muitas vezes, eu entendo quando a pessoa, principalmente as mentoradas, né, que eu tenho um contato maior, quando elas chegam para mim e falam assim, Thelma, coloquei R$100 ali no aplicativo e não veio nada, só perdi dinheiro. Eu entendo porque eu tinha essa mentalidade também, né? Eu fui criada dessa forma. Então, quando eu resolvi empreender, eu já tinha 28 anos. Então, não foi uma coisa que eu nasci com esse talento, eu nasci com essa visão, com essa mentalidade, não. Eu lembro exatamente que um dia eu estava no meu apartamento em Seattle, mais precisamente em Linwood, que é uma cidade próxima a Seattle, e eu estava no sofá e eu falava, gente, como dói mudar a mentalidade. Porque você tem que estar o tempo todo ali de frente com o seu risco. Né, de frente com o risco, de frente ali com a insegurança. Você não sabe se semana que vem seus clientes vão estar lá ou vão ter cancelado. Você não sabe se você vai estar com a sua helper na semana que vem. Então é muita insegurança. E se você tem uma mentalidade que não acompanha esse seu crescimento,
você vai dar um pane realmente. Então, eu nunca tive essa mentalidade, eu fui transformando a mentalidade. Então, o que eu quero falar para vocês a priori tudo se transforma. Não é porque você era funcionária, não era porque você nunca empreendeu, não é porque você não tem ninguém te apoiando que você não vai conseguir transformar a sua mentalidade e ser uma grande empreendedora, ser uma grande empresária. Então, eu sou a prova viva, que com 28 anos eu resolvi dar esse pontapé e tô até hoje e realmente eu não troco isso por nada. É fácil? Não, não é fácil. Tem os altos e baixos, Tem hora que você fala, eu não vou fazer mais nada, eu não quero dar mentoria, eu não quero fazer live, mas daqui a pouco você fala, não, mas isso daqui eu preciso fazer. E quem não faz o que tem que fazer é criança. Criança que fica ali, olha, eu não quero fazer isso hoje, eu não vou fazer. Não, adulto, a gente que é responsável pelos nossos atos, a gente tem que fazer o que tem que ser feito, pronto e acabou. Tá? Então não tem essa de chororô, A empreendedora, você não tem ninguém para reclamar. Você vai reclamar para quem? Que os $100, $200 que você investiu lá no aplicativo não voltou, não rendeu o cliente. Você vai reclamar para quem? Não tem para quem reclamar. Você tem que cavar ali para entender onde você errou. Você tem que cavar ali para entender como que você vai fazer melhor da próxima vez. Não é ficar reclamando para amiguinha, ficar reclamando ao vento. Não adianta nada, isso não vai resolver seu problema, tá? Então eu quero lembrar essa parte porque realmente foi difícil para mim. E eu imagino como é difícil para muita gente aqui. Mas isso faz parte da transformação. Não há como você chegar lá na frente com sucesso se você não aceitar essa transformação. Você precisa pagar o preço. E essa semana, para quem não sabe, eu tô com um negócio de estética automotiva aqui no Rio. E essa semana foi uma semana bem assim que eu fiquei pensativa, eu falei, gente, será que eu fiz a coisa certa? E tem funcionário dando dor de cabeça, e o faturamento não tá como eu imaginei, e eu fiquei pensando assim, eu falei, gente, foi exatamente a mesma coisa que eu pensei quando eu tava iniciando lá no House Cleaning. Foi exatamente a mesma coisa. Como que isso aconteceu? Quando eu cheguei em Portland, em Oregon, em 2016, eu comecei a trabalhar com House Cleaning. Só que a empresa que eu trabalhava era uma bagunça, era uma doideira. Era assim, não tinha schedule marcado de nada, as helpers iam quando queriam, não tinha uniforme, Era uma bagunça. E quando eu vi aquilo dali, o tanto de reclamação que gerava dos clientes, eu falava, Deus me livre. Eu não quero isso daqui para minha vida. Eu não quero empreender e talvez eu não quero house cleaning e talvez eu não queira nem empreender. Porque o dia inteiro era reclamação, tá? Era reclamação de cliente, dizendo que deixaram um pozinho na banheira, dizendo que estava agendada e não chegou ninguém. Então era uma bagunça. E eu vi que aquilo dali não podia ser normal, Que apesar do house cleaning ser um setor bem peculiar, ele não era, aquilo ali não estava normal. Foi quando eu decidi, já que eu estava sendo gerente ali da primeira empresa de limpeza, que era de um mexicano, já que eu estava aplicando tudo e conseguindo melhorar a empresa, eu falei, bom, agora eu vou criar minha empresa, já que eu estou aqui, na chuva, eu vou me molhar. E foi quando eu comecei a criar a minha empresa. Então eu fui lá, criei a logo, criei ali o uniforme, com vários erros, tá, pessoal? Vários erros, não pense que foi tudo mil maravilhas. Ela já sabia de gestão, então ela acertou em tudo. Jamais. Eu não tinha seguro, eu fiquei 6 meses sem seguro, eu fiquei 6 meses sem abrir companhia, Eu fazia ali o uniforme do jeito que dava, fazia pela internet, assim, do jeito que eu imaginava que ficaria bom. Então, tiveram vários erros que eu fui aprimorando e fui corrigindo ao longo do tempo. Feito isso, eu sabia de uma forma de captação de cliente. Então, eu captei praticamente todo o meu primeiro schedule através dessa fonte de captação de cliente, que era o Craigslist, e também indicação. Então, eu focava bastante ali no Craigslist e também na indicação. Foi quando eu comecei a criar o primeiro schedule. E tinha brasileiros, Portland não tem muito brasileiro, nem se compara ali com Massachusetts, com Flórida, nem se compara. Então, os brasileiros acabavam se conhecendo. E aí,
quando eu cheguei, eu trabalhei para uma pessoa, né, por comissão, para eu conseguir ali no início me movimentar. Eu trabalhei para ela com comissão, sempre como ajudante, tá? Eu não trabalhava sozinha, eu trabalhava com ela por comissão. Só que logo depois, né, alguns meses depois, eu já estava com os meus próprios clientes e ela estava lá com seus 35 clientes. Então aquilo dali gerou uma coisa, a pessoa já estava lá há 8 anos e tinha 35 clientes. Como é que eu consegui um schedule, que era uma base ali de 40 clientes, como é que eu consegui um schedule em tão pouco tempo, em coisa de 6 meses? Então aquilo dali, para mim, na época era normal, para mim era, né, uma coisa que deveria acontecer mesmo, mas eu reparei que não era, que as pessoas não sabiam como captar, elas não sabiam se movimentar. Então, eu captei esses clientes, né? Foi tudo a base do que eu já conhecia, do que eu, né, experimentei até então, que era uma fonte de captação de cliente e indicação, ok? Até que quando eu percebi que Portland era muito pequeno. Portland é como se fosse uma cidade do interior. Então eu falei assim, não tem como eu realmente experimentar e tirar todo o proveito do house cleaning numa cidade que não tem muito para onde expandir, ou demoraria bastante a chegar no patamar que eu gostaria. Foi quando eu decidi ir para Seattle, tá? Que fica a 3 horas. Ah, um detalhe importante. Antes de ir para Seattle, eu trabalhei numa empresa chamada Cleaning Authority, que é uma franquia de limpeza americana, onde eu trabalhei lá porque eu não estava com todos os processos, todas as técnicas ali afiadas para realmente desenvolver uma empresa de limpeza. Eu nunca tinha trabalhado com limpeza, tinha pouca experiência ainda nas técnicas da limpeza, então eu falei, eu vou me candidatar aqui e vou trabalhar nessa empresa para aprimorar, para entender o mecanismo, para entender o processo. E nesse período eu vi o quanto ainda faltava muita coisa para eu desenvolver. As outras empresas, então, a outra empresa então que eu tinha trabalhado nem se fala. Mas na minha empresa, eu falo pela minha empresa, faltava muita coisa para desenvolver. Então, quando eu cheguei lá nessa franquia americana, eu vi 800 chaves no mural, né, de madeira. Agora talvez já tenha até sido alterado, mas era um mural de madeira com 800 chaves. E cada chave tinha um código diferente, né, que não podia botar um endereço exatamente na chave. Então tinha um código, né, e um número que você tinha que saber ler. Cada funcionário era treinado para saber ler aquele código. Então, caso perdesse a chave, nenhum doido ia pegar e abrir a casa porque não tinha o endereço, né, na chave. Então, assim, eu vi 800 chaves naquele mural e eu vi, caramba, eles não têm uma limpeza tão boa ali, né, como a brasileira, mas eles têm 800 chaves no mural. Eles têm processo, eles têm ali atendentes, eles têm supervisores, eles têm uma escala ali de autoridade que realmente faz com que a empresa funcione redondo, né? Eles têm site, eles têm uniforme, eles têm treinamento, eles têm ali sistema de pagamento, eles têm sistema de feedback. Então é uma coisa grande que funciona, que permite que eles cheguem a 800 clientes, a 800 chaves, sem ter tanta dor de cabeça como tem dona de schedule aí com 20 clientes que já tá assim com os cabelos em pé, falando que não dá, falando que é impossível. Então, o que eu quero que vocês peguem hoje é, para todos os problemas existe uma solução. Você vai solucionar 100%? Não, mas com certeza você vai diminuir absurdamente o tamanho desse problema. Para todos os problemas que você tem hoje e você acha que é o fim da linha e você acha que você vai desistir. Não desista, porque para todos eles existe uma solução. Só que essa solução você vai ter que buscar. Muitas vezes não está claro para você hoje, mas eu te falo com propriedade que para todas as etapas dos problemas que você tem hoje no house cleaning existe uma solução, tá? Só para dar uma refrescada aqui, quem é aí que hoje tem um problema grande no house cleaning? Me coloca aí que eu vou dar um exemplo de solução. Me coloca aí, me fala um problema que você tem hoje no house cleaning, no seu schedule, que eu vou te falar uma solução. Vou pegar um exemplo e vou te dar uma solução básica.
Eu sei que tem um delay, né? Um delay aí que você vai receber essa pergunta depois, mas eu vou aguardar vocês me responderem. Me falem um problema que eu vou te falar a solução. Pode ser o problema mais cabeludo que existe hoje no seu schedule. Funcionário, ótimo. Funcionário é um dos temas mais discutidos na nossa mentoria, inclusive. E funcionário realmente não ser humano é uma coisa mais complexa de lidar. Isso não é inevitável, você tem que saber isso, que é uma coisa mais complexa. Como que você vai resolver isso? Recrutamento, tá? Treinamento. Os schedules brasileiros, as donas de schedules brasileiros não treinam essas pessoas. Já começa por não recrutar corretamente. Só coloca uma frase lá no Facebook e acha que contratou, que selecionou. Não recrutou corretamente. Além disso, quando vai chegar no seu schedule, não treina essa pessoa. Ah, não, ela já tem experiência de limpeza. Ela tem experiência em outra empresa. Ela tem experiência em uma pessoa que usa bleach no vidro do banheiro. Ela tem experiência com uma pessoa que usa ali um produto, um vinagre no chão, que vai ser totalmente diferente, talvez, do seu produto. Então, toda empresa precisa treinar seu funcionário. Toda empresa. Não tem milagre. Você não vai pegar uma pessoa... E é um questionamento muito grande das mentoradas. Ai, Thelma, eu tava contando com essa helper, eu tinha achado uma pessoa perfeita e ela pediu para sair. Isso aconteceu recentemente, né? Aconteceu essa semana. E eu falei para ela, não existe Maria nem Ana que são ótimas. Existe a posição 1 e a posição 2. Você tem que treinar essas pessoas para chegarem ao mesmo nível daquela que vocês realmente acham que é o espelho da qualidade do seu serviço. Vocês têm que treinar arduamente essas pessoas para chegarem naquele nível, mas não ficar procurando cópias de si mesmas. Cópias de si mesmas não existem. Ai, Thelma, quando eu era helper, eu era proativa, eu fazia tudo no schedule, eu ajudava a dona de schedule, eu fazia uma limpeza excelente, eu falava com o cliente. Aí eu pergunto, e hoje você é o quê? Ah, hoje eu sou a dona do schedule. Tá explicado. Então a sua mentalidade te levou a ser a dona do schedule, mas você quer que o seu funcionário que não tem a sua mentalidade haja como você. Isso não vai acontecer. A gente não consegue cópias de nós mesmas. A gente tem que respeitar os processos. Os funcionários precisam respeitar os processos que você criou, o treinamento que você criou. E não precisa ser uma cópia de você. Até porque você não vai encontrar. Pode procurar o que quiser que você não vai encontrar. Então, os seus funcionários precisam respeitar os seus processos. Ok? Não tenho paciência com helper, a helper vai me roubar cliente, ou a helper não tem mão de obra boa. Isso tudo é crença limitante que vai impedir o crescimento de vocês. Tirem, abominem isso da mente de vocês. Funcionário em qualquer lugar do mundo é uma mina de crescimento, uma mina de ouro. Só que você tem que saber lidar com ele. É fácil? Não. Mas com certeza... Da forma que você está fazendo não é o jeito certo. Porque se não está dando certo, tem alguma coisa aí no meio, né, errada. Rotatividade vai ter. Não se preocupem com isso. Se você não perdeu uma helper ainda, você vai perder. Isso faz parte. Mas você precisa estar sempre pronta para recrutar a pessoa certa, treinar a pessoa certa e fazer o seu melhor para reter essa pessoa certa. Gente, isso tem... A Amazon tem dificuldade com isso, a Microsoft tem dificuldade com isso, elas perdem entre elas, inclusive funcionários. McDonald's tem dificuldade. Imagina se o McDonald's ficasse esperando achar o funcionário ideal para começar a funcionar a franquia. Imagina
O McDonald's espera, não vou abrir outra porque tem que achar mão de obra boa, essa mão de obra... Não! O que ele fez para corrigir esse ponto? Criou processos, criou treinamento. Não fica na mão do funcionário decidir o que fazer. Não fica na mão do funcionário a qualidade do serviço. O que está na mão do funcionário é isso daqui, ó. É isso daqui. É muito pouco. É praticamente só pegar o hambúrguer, é ele pensar o menos possível. Pegar o hambúrguer, fritar e colocar, né, na parte dele do processo. É fácil criar, né? Eu até recomendo o filme do McDonald's para quem não assistiu. É fácil criar esse processo? É fácil criar seu treinamento? Não, dá trabalho. Mas é uma vez que você tem trabalho. Para você ganhar no longo prazo, ganhar e muito, ganhar dinheiro, ganhar tempo, ganhar eficiência, ganhar crescimento. Mas se você não está disposta a fazer isso, infelizmente você vai comer ainda muita poeira. Porque o house cleaning é um negócio, é uma empresa como qualquer outra. Então, se você quer continuar botando uma mensagenzinha lá no Facebook, se você quer continuar reclamando ao vento sobre seus problemas, sobre captação de cliente, sobre funcionário, infelizmente isso vai frear o seu crescimento. São crenças limitantes que não te permitem prosseguir. E lembrem, eu tinha muitas delas, muitas, principalmente com relação a investimento, tá? Imagina, eu tinha sido sempre funcionária. Então, para mim, eu tinha que sempre que receber. Eu não tinha investimento. No máximo que tinha investimento era, né, no meu desenvolvimento pessoal. Mas a empresa tinha sempre que me pagar. Agora você imagina se eu investisse na empresa e não recebesse o retorno. Que é isso que acontece. A gente investe na nossa empresa com a expectativa que vai haver o retorno, né? A gente vai lá no Thumbtack e investe $100 por semana, investe $200 por semana. A gente tem que aprender, como empreendedora, a errar. Poxa, eu acho que eu não estava com um perfil muito bom quando eu fiz esse perfil. Poxa, eu acho que eu errei ali o tipo de cliente que eu deveria captar, o tipo de frequência de limpeza que eu deveria captar. Poxa, eu vou colocar um pouquinho menos porque aquele valor está captando clientes que não estão na frequência que eu gostaria. Empresárias, empreendedoras pensam dessa forma. Eu errei, mas como eu vou consertar aqui? Como eu posso aprimorar o que eu estou errando ou aprimorar meus resultados? Quem tem a cabeça, a mentalidade fixa, que é aquela mentalidade geralmente de funcionário, aquele funcionário bem raiz, vai falar assim, investi $100, não veio nenhum cliente, vou falar para todo mundo que o aplicativo não presta. Vou falar para todo mundo que aquilo ali não vale nada. Não vai funcionar. Não vai funcionar. A gente tem que trabalhar nossas mentalidades todos os dias. Seja para o nosso schedule, seja para aumentar times. Não pense que é um pulo que você vai dar de ser helper até ter vários times. Não, você não consegue. Se hoje você é helper, ou hoje você trabalha sozinha, se eu te der 5 times na mão, você não sabe o que fazer. Você não sabe o que fazer. Se eu te der 10, você não sabe o que fazer. Você vai ficar louca. Porque você não passou pela experiência, você não passou ali por todo o processo, tá? De estruturação da sua empresa, pela experiência de lidar com pessoas, pela experiência ali da automatização. Então, simplesmente eu jogar no seu colo agora, sem clientes, você não vai saber o que fazer. Ah, Thelma, eu quero 30 clientes agora no próximo ano. Parabéns. Parabéns. Você tem que almejar realmente mais clientes. Mas o que você está fazendo para aguentar essa entrada de clientes? O que você está fazendo para realmente captar esse número de clientes? Você está com uma estrutura, está com a casa arrumada? Você realmente tem esse suporte para receber esses clientes? Está com a precificação ok? Imagina, era uma coisa que eu errei muito no início. Para vocês terem uma noção, em Portland, eu
comecei, quando eu vi que estava difícil a captar, no início foi muito difícil captar cliente até pelo Craigslist. Quando eu via que estava difícil, eu comecei a captar por hora, comecei a fazer as minhas propagandas por hora. Eu cobrava em torno de 20 a 25 dólares por hora numa limpeza regular. Péssimo, né, pessoal? Péssimo, mas enfim, experiência zero. Então eu fui ali cobrando 20 a 25 dólares por hora, por cabeça, né, por helper. E aquilo dali, até que uma vez eu fui limpar a casa de uma turca, tá? Isso em Portland ainda, no primeiro schedule. Eu fui limpar a casa de uma turca e faltava 5 minutos para terminar o tempo. E eu falei assim, olha, terminamos, obrigada. 5 minutos, pessoal, 5 minutos. A turca chegou para mim e falou assim, ai, você pode vir aqui? Nossa. Só uma observação. Nesse dia, olha como é que são as coisas. Nesse dia, a gente quando tá no início, a gente perde a noção, a gente aceita qualquer coisa. Ela falou que eu não poderia entrar de tênis. E eu, sem conhecimento nenhum, ok, não pode entrar de tênis. Ela me deu uma sandália dela para usar, uma sandália cheia de miçanga. Eu calço 38. Ela me deu uma sandália que era no máximo 36. Eu fiz a limpeza da casa dela inteira com a minha helper, com aquela sandália cheia de miçanga, na metade, né, faltando uns 3 dedos no meu calcanhar. Então, além disso, quando faltava 5 minutos para finalizar a limpeza, ela falou assim, não, ainda faltam 5 minutos, você pode ir lá na cozinha, que ficava no segundo andar, e sacudir o tapete. Ali eu percebi que tinha coisa errada. Então você, quando alguma coisa te, né, chamar atenção, te irritar, pense que existe solução para tudo. Nessas duas situações que eu dei para vocês, tanto da sandália como ali do tempo, eu percebi que eu não poderia tirar o meu equipamento de trabalho de segurança, que seria o tênis nesse caso, porque ia me incomodar durante a limpeza e ia ali prejudicar a minha segurança a troco de nada, a troco só porque ela não queria que eu entrasse, limpasse a casa com tênis. Então, a gente não pode abdicar disso, não pode abrir mão disso no início, porque depois fica muito difícil de tirar. E segunda coisa, cobrar por hora. Cobrar por hora eu acho que foi um dos maiores erros que eu já cometi. O cliente que paga por hora, ele quer cada minutinho, ele quer cada segundinho do seu tempo. Então, se faltar lá 5 minutos, ele vai, principalmente essas culturas mais, né, não internalizadas ali com a cultura americana, ele vai atrás de alguma coisa para você fazer. Então ele vai falar que você saiu antes do tempo. Se você sair a mais, não tem problema não, mas se não sair, ele vai falar ali que você saiu antes do tempo, ele vai falar que ficou faltando coisa. Então cobrar por hora totalmente, né? Saia disso que não vai dar certo. Exceto se você está cobrando ali por um serviço que você não tem noção do tempo, se é uma deep cleaning, se é um move out, aí você pode cobrar por hora, mas muito mais do que isso que eu cobrava, né? Porque era um erro ali de principiante, você cobra mais, cobra a business hour da sua empresa e pronto, olha, aqui eu estimo que seja entre 8 e 10 horas, pode ser um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas eu estimo isso, que vai dar de tanto a tanto. Beleza? Então, para vocês verem como eu cometi erros no início, né? Eu cometi erros, na verdade, durante todos os schedules, e é normal. Você erra, você acerta, você tá ali insatisfeita com alguma coisa e você tenta corrigir, ou tem alguma coisa ali que, sabe, que não tá engrenando, e aí você procura uma solução para aquilo. Foi quando começou também a questão de aplicativo de gerenciamento. Eu sempre usei aplicativo de gerenciamento. Na época eu utilizava o House Call Pro, né, que era um aplicativo de gerenciamento. Meus clientes desde o início já tinham conhecimento de quando ia ser a limpeza deles, recebiam recibo, recebiam invoice, pagamento por cartão de crédito, pagamento. Isso, gente, em 2016. Tem gente que hoje, em 2023, ainda tá aqui no papel. Ainda tá no papel. E tá achando que tá tudo bem.
tá perdendo o sábado inteiro ali fazendo schedule, reagendando, enviando invoice, escrevendo tudo por texto ou pelo WhatsApp para help e achando que tá tudo bem. Não, você tá atrasada, e muito atrasada. Não é pouco não, e muito atrasada. Então, eu utilizo aplicativos de gerenciamento desde 2016 e eles já existem há muito mais tempo do que isso, né? Porque eu já utilizei a partir da empresa mexicana que eu trabalhava. Então, olha o gap de tempo, né? Que algumas brasileiras estão tendo na evolução ali dos schedules. É muito tempo. Assim como a captação de clientes também. Em 2016 eu já usava o Craigslist, em 2017 eu já usava ali o Thumbtack, o Home Advisor eu nunca utilizei, mas eu cheguei a fazer o perfil, utilizava o Yelp, utilizava a Amazon, que agora não existe, né? Que jaz em paz, mas não existe mais. Utilizava muito o Thumbtack, eu cheguei a investir $800 por mês no Thumbtack. Em testes e errava e acertava. E aí eu vejo as pessoas às vezes assim, investi $100, perdi, não vou botar mais nada não. Já vi que esse aplicativo não presta. Só perdi dinheiro. Isso eu ouço muito, pessoal. Isso eu ouço muito, só perdi dinheiro. Me escutem. Enquanto tiver essa visão, não dá para progredir. Não dá para progredir. E lembrem que eu sofri muito com isso. Até hoje, né? Hoje, para quem não sabe, eu tenho alguns negócios e quando eu tenho que passar de um nível, eu também sofro. A minha mentalidade não foi desde criança. Eu nunca tive esse negócio de, quando eu era criança eu vendia tudo. Eu pegava aquilo ali mais barato. Nunca fui. Nunca fui boa em vendas. Eu sempre fui do administrativo da gestão. Não me coloque para vender nada que vai dar ruim. Eu não sei jogar lábia, eu não sei mentir. Então, assim, eu nunca fui disso. Nunca fui tinha um negocinho e tinha uma venda e vendia bijuteria. Nunca. Era até vergonhoso para mim vender. Então, hoje, como eu tenho negócios, hoje, como minha mentalidade se transformou, eu vejo o quanto é importante essa habilidade. Habilidade de vendas, habilidade ali de persuasão, habilidade de marketing. Sem marketing, você pode ser a melhor house cleaner dos Estados Unidos. Mas sem marketing, você é só mais uma. Você pode ter a melhor limpeza do seu estado. Mas sem marketing, você não vai ser ouvida. Você não vai ser vista. Você não vão pagar pelo seu serviço tanto que você gostaria. Então essa história, o cliente gosta de uma limpeza boa, vai aumentar seu valor. Vai cobrar ali o mesmo que uma franquia cobra, o mesmo que uma empresa realmente que usa o marketing cobra. Vai cobrar. Eu duvido, mas eu desafio alguém aqui falar que tem a melhor limpeza, mas não usa marketing, que consegue o mesmo valor. Eu duvido. Ou você não vai conseguir escalar, não vai conseguir ter times, ou com certeza você não vai conseguir vender naquele preço para outro cliente. Para indicação talvez consiga, mas para um cliente do zero você não vai conseguir vender. Porque é preciso tudo isso trabalhar junto. Então eu conto um pouquinho aqui da minha história, os meus problemas, os meus acertos, para dar aquele clique em vocês. Assim como eu errei muito, vocês viram aqui que eu errei, em aceitar que cliente que eu tirasse o sapato, em aceitar que a precificação por hora, né, em aceitar descontos incabíveis, que não daria nem para me pagar. Então, quando eu aceitava isso, eu estava ali dando, né, abrindo margem a limites que não eram cabíveis para aquele cliente. Mas também eu acertei bastante, tá? Eu acertei bastante. Onde eu acertei? Na administração, né? Porque eu já fui colocando ali um aplicativo de gerenciamento. Essa semana eu estava conversando com uma mentorada e ela falou assim, Thelma, eu tenho 70 clientes.
Eu faço tudo na agendinha, ó. Aqui tá aqui. Ela me falou segunda, terça, quarta. Eu falei, gente, eu juro pra vocês, eu não tenho ideia como alguém faz isso na agenda de papel. Eu juro pra vocês, eu nunca vi. E como eu nunca fiz isso, né, na agenda de papel, eu não tenho ideia como controlar 70 clientes numa agenda de papel. Eu juro. Não, eu gostaria até de entender como faz isso, mas eu não sei. Então, nesse ponto eu acertei, né, desde o início. E na captação de cliente, não seria possível eu chegar ao patamar onde eu cheguei em menos de 3 anos. Foi muito menos que 3 anos, né, pessoal? Porque teve esse tempo aí de adaptação, de mudança, enfim, foi muito menos de 3 anos. Porém, eu nunca conseguiria chegar nesse patamar sem a captação online. Não daria. Sem meu site, que eu também investia. Gente, isso eu tô falando 2016, 2017. Tem gente descobrindo agora. Agora. E achando que descobriu o mundo e não querendo investir. Vai ficar cada vez mais caro. Infelizmente é isso, vai ficar cada vez mais caro. Então, o que acontece é que, apesar dos erros, eu estava ali também exposta, lógico, aos erros, mas eu acertei bastante. Então, o aplicativo de gerenciamento eu acertei bastante e a captação online eu acertei bastante, apesar de ter tido muito investimento também, que com certeza se eu tivesse aqui um brilhando, se eu tivesse um conhecimento já mais picotado para mim, né, mais filtrado para mim, eu não teria errado tanto. Então, eu investi ali $800 por mês no Thumbtack, investia em Yelp, investia no meu Google Ads, no meu site. Então, era bastante investimento, onde eu errava, onde eu tirava de um, falava, não, esse daqui não tá me dando retorno, esse daqui realmente não faz mais tanto sentido agora. E ia testando sempre na captação online, tá? Eu conversei com uma mentorada tem 2 semanas, tá? Ela tem 500 clientes. E ela me falou, Thelma, eu invisto $4.000 por mês em captação. E agora eu vou para 6. $6.000. Vocês entenderam que é preciso investir ou tempo ou dinheiro? Não tem para onde correr. Ah, Thelma, eu não tenho dinheiro. Então vai investir tempo. Ah, Thelma, mas eu chego cansada em casa. Então você tá reclamando para quem? Pro vento? Não é para mim que você tem que reclamar. Se você quer mudar a situação do seu negócio, a sua situação, você precisa fazer alguma coisa. Não é ficar reclamando ao vento. Empresária, empreendedora não reclama. Ela vai na solução. Ai, Thelma, mas eu não tenho tempo, mas eu não tenho dinheiro. Então investe com conhecimento que você vai conseguir chegar lá mais rápido. Ou é tempo ou é dinheiro, gente. A gente vive num mundo, né, capitalista. Então, ou é seu tempo ou é seu dinheiro. Ah, Thelma, mas eu não sei mexer com tecnologia, eu não sei mexer ali com internet. Então, paga alguém para fazer. Ou você vai tirar seu tempinho, vai sentar na cadeirinha e vai estudar como fazer. Agora, milagre, se você quer coisa fácil, que na minha opinião não é fácil, você vai ser helper de alguém. Que ali você não tem dor de cabeça. A maior dor de cabeça que você vai ter é a dona do schedule, a dona da empresa ali, ó, perturbando no teu ouvido, mas no final da semana você vai ganhar seu dinheirinho, você vai para casa e pronto, não tem dor de cabeça mais. Mas se você quer realmente evoluir, se você quer empreender, se você enxergou o tamanho desse setor, a capacidade do house cleaning em te desenvolver financeiramente, te desenvolver profissionalmente, evoluir ali com a sua família, se você enxergou isso, entra de cabeça. Não tem para onde correr. Mas reclamar não vai adiantar. Não vai adiantar. Ah, Thelma, mas o funcionário. Ah, Thelma, mas o Thumbtack, o Facebook. Não. Você não tem para quem reclamar. Reclama. Poxa,
o negócio pegou meu dinheiro, como é que eu vou fazer para conquistar esse cliente realmente aqui que eu preciso? Onde que eu vou investir? Como que eu vou conseguir captar esse cliente? Vai ser no manual? Eu vou precisar entregar panfleto? Eu vou precisar entrar em grupos de Facebook? Eu vou precisar pedir indicação para os meus próprios clientes? Se for preciso, você vai fazer. Eu sei que para um negócio que a gente abriu, né? Eu falo abriu porque a gente abriu porque eu tenho um sócio nisso também. Eu gosto muito de sociedades e às vezes não dão certo, mas 90% dá certo, no meu caso. E a gente precisava divulgar o serviço no local, né? Além da parte online, que eu invisto bastante, precisava ali no local realmente movimentar, mostrar que existe. E eu fui entregar panfleto junto com o pessoal ali para movimentar, para mostrar, para divulgar. Então, se eu não tivesse como investir na parte online, que é uma parte realmente que tem que ser investida, eu ia entregar panfleto até conseguir encher o negócio. Eu ia falar no boca a boca, ia fazer parceria, ia até realmente conseguir colocar cliente dentro da minha empresa. Isso faz parte, não é ali uma coisa específica do house cleaning. Funcionário não é um problema específico do house cleaning. Eu sempre falo aqui que eu tenho um mentor, né? Ele é do Mastermind que eu participo e ele já foi gestor de grandes restaurantes, né? Ele foi do Hard Rock Café, né? Ele foi um dos donos do Outback. Ele tem hoje uma casa de eventos muito grande em São Paulo. E ele falou, Thelma, vai perguntar a um dono de restaurante lá da Inglaterra ou aqui do Brasil qual o maior problema dele. É funcionário, mas vai perguntar se ele treina o funcionário. Não treina. Agora, por que o McDonald's, o Outback, empresas que realmente focam no treinamento, têm um resultado muito melhor? Que a pessoa vai e sabe que no mínimo vai ter o que ela precisa ali para comer. Porque focam no treinamento, no recrutamento e depois para entender o perfil, para captar o perfil ideal, né? Eu tava com uma mentorada há algumas semanas e ela falou assim, Thelma, tem alguma coisa errada. Porque antes de entrar na mentoria, eu contratei 2 funcionárias, só que essas funcionárias têm 19 anos. Nada contra a idade, mas é um perfil totalmente diferente do que eu tô acostumada a lidar. Então não tem muita proatividade, não tem muito isso, muito aquilo. Então já recrutou errado. Agora para treinar vai dar um outro trabalho. E aí os problemas começam a acontecer. Então, quanto mais você filtrar para sua empresa um perfil que seja ideal para aquela função, melhor. Depois desse período, você vai ali, né, treinar e colocar do seu jeito, modelar do seu jeito. E com isso você vai diminuindo os problemas. Mesma coisa de captação de clientes. Se você captar o cliente e você não modelar esse cliente de acordo com a sua empresa, de acordo com a sua checklist, de acordo com as suas orientações, você está criando um monstro. E eu falo isso com propriedade de entender ali com várias mentoradas, com várias alunas que hoje têm problemas seríssimos com clientes antigos porque não fizeram essa modelagem antes. Seja com funcionário, seja com cliente. Gente, o house cleaning, serviço no geral, tem 2 pontas importantíssimas. A ponta do cliente e a ponta do funcionário, tá? Se você não souber lidar com essas 2 pontas ou achar que uma é mais importante que a outra, não, o cliente é muito mais importante que a funcionária. Ou não, minhas funcionárias estão aqui, o cliente está... Não, são 2 pontas importantíssimas. Se vocês olharem as grandes empresas americanas de limpeza, o mesmo que elas investem, o mesmo muito próximo que elas investem na captação de cliente, elas investem também na captação de funcionário. É de igual para igual. São 2 pontas. Quem sabe lidar com essas 2 pontas do iceberg, quem sabe lidar com essas 2 pontas do house cleaning é rei.
é rei. Porque fazendo essas duas pontas conversarem e agirem harmoniosamente, é rei. Acabou, não tem para ninguém. A consequência disso é crescimento, 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 crescimento. Ok? Mas você precisa querer pagar o preço. Não há milagre. Não há milagre. Captação de cliente, ou você vai investir seu tempo, ou você vai investir dinheiro. Thelma, eu chego em casa muito cansada. Todo mundo chega em casa cansado. Todo mundo aqui tem tempo curto. Mas se você quiser realmente mudar, você vai precisar separar um tempo. Não, o meu foco é a minha empresa. Agora, esse ano, eu decidi que eu quero desenvolver a minha empresa, que eu quero captar mais clientes, que eu quero sair da operacional, que eu quero ali aumentar o meu número de clientes. Eu vou sentar minha bunda na cadeira e vou captar cliente, vou aprender como faz isso. Eu vou criar meu site, eu vou aqui criar as minhas regras. Agora, chegar em casa, deitar no sofá e ficar assim, ó, no Instagram, só ouvindo uma diquinha aqui, uma diquinha ali, né? Uma frase aqui, isso não vai adiantar nada. Você não vai mudar a sua realidade. Não vai mudar. E é importante vocês aprenderem com todos esses erros que eu cometi. Eu chegava a investir ali muito em Thumbtack, em Google Ads, questão de, em cada um aí, $800. É um investimento muito alto. Muitas vezes eu tirava, né, meu lucro inteiro para reinvestir, porque eu sabia que aquilo ali ia me dar um retorno lá na frente. E olha que eu nem tinha perspectiva de morar para sempre nos Estados Unidos. Eu não tinha nenhuma, eu nunca tive família nos Estados Unidos. Não, né? Tem gente que vai e já tem primo, já tem tia, já conheci mais ou menos o house cleaning. Não, eu não tinha essa perspectiva. Mas eu sabia que eu precisava dar o meu melhor ali, né, no house cleaning, para minha pessoa, né? Eu tinha abdicado de uma carreira no Brasil. Eu era, parece besteira, pessoal, mas eu era ridicularizada. Imagina uma pessoa de 28 anos, uma mulher de 28 anos, sair da McKinsey, que é a maior consultoria americana do mundo. Vocês podem pesquisar, McKinsey Company. Tem a entrevista mais difícil do mundo, a prova mais difícil do mundo para entrar. Imagine você sair de uma empresa dessas, onde não existe limite para salário. Se você trabalhou 20 horas a mais, eles te pagam sem nenhuma reclamação. Tem todos os benefícios possíveis. Se eu quisesse fazer pós, se eu quisesse, né, ir para São Paulo, para a empresa trabalhar de lá, não tinha restrição nenhuma. Imagina você sair de uma empresa dessa e você falar com seus amigos, falar com a sua família, que você agora está limpando privada nos Estados Unidos. Meu pai não contava para ninguém. Hoje não, hoje ele não tá nem aí, agora ele já acostumou. Mas meu pai não contava. Ah, ela tá lá nos Estados Unidos, estudando. Eu falei, não, pai, que hoje eu não consigo, porque eu tô aqui, né, depois da aula já ia correndo ali para trabalhar e ele... Mas você tem certeza que você saiu para fazer isso? Para limpar banheiro? Ele falava assim, umas expressões assim. Então não é fácil você realmente prosseguir no seu objetivo. Eu tinha um objetivo muito claro que eu precisava fazer com que aquilo desse certo. Eu precisava fazer para provar para mim mesma que aquilo ali tinha que dar certo. Que eu não podia voltar e falar assim, poxa, eu abandonei uma carreira para empreender, sendo que minha família acha que isso daí é loucura, né? É muito risco. Então eu não podia abandonar tudo e chegar lá, não deu certo não. Também vou voltar aqui para uma empresa. Eu lembro que quando eu comecei no Brilhando, né, a falar um pouquinho do house cleaning, meu irmão mais velho, isso eu nunca contei aqui, tá? Nem na live, nem em lugar nenhum. Meu irmão mais velho chegou pra mim, me chamou e falou assim, Thelma, quando é que você vai trabalhar de verdade? Porque você tava brincando lá nos Estados Unidos e agora você tá brincando aqui no Brasil. Imagina, pessoal, o house cleaning já foi árduo, né? Foi muito difícil. E depois aqui na internet também, eu fui a primeira aqui na internet a falar sobre o house cleaning
na parte burocrática, essa parte de empresa, essa parte de gestão. Não tinha nada aqui falando sobre isso. Então imagina chegar um seu irmão e falar assim, quando é que você vai trabalhar de verdade? Que você estava brincando lá e agora está brincando aqui. Então muita gente chega aqui no perfil, fala um monte de besteira, então hoje isso pra mim é nada, né? Porque o pior já passou. Então eu sei muito bem da minha trajetória, eu sei das dificuldades que foi e sei também do sucesso que isso pode acarretar. Então tanto o House Clean eu não estaria aqui dando minha cara a tapa há tantos anos se eu não soubesse que o House Cleaning, eu nem vou falar House Clean, a limpeza, tá? Hoje eu vi até que ele entrou aí, o presidente da Associação Brasileira de Limpeza. A gente estava tendo reuniões essa semana e a gente discutindo, né, sobre aqui a limpeza no Brasil também. E é um setor bilionário, um setor, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, é um setor bilionário. É um setor que é fácil, a barreira de entrada é muito baixa. Então qualquer um consegue trabalhar no house cleaning, porém não são todos que vão conseguir evoluir. Isso vale tanto para os Estados Unidos, para o Brasil, a gente estava falando de Portugal também, na Inglaterra, na Irlanda. Então muitos vão trabalhar e sobreviver com house cleaning. Agora, se você decidiu viver disso e realmente fazer disso um negócio, você precisa adquirir conhecimento, você precisa evoluir naquilo que você decidiu para sua vida. É isso daí. É um negócio. Como é que você vai criar um negócio sem nada? Não, vou criar um negócio aqui com o que eu sei. Né? Hoje eu acordei, estou sabendo de negócio, estou sabendo de tudo, de liderança, de gestão, de financeiro. Hoje eu estou sabendo de tudo. Não é assim. Então tem muita gente empurrando com a barriga. Tem muita gente empurrando a limpeza com a barriga. E se você está aqui, você tem o mínimo de querer mudar, de querer aprender. Você não estaria aqui 7h52 da noite de Nova York, né? Você não estaria aqui me ouvindo se você não quisesse evoluir. Tô vendo a Lúcia ali. A Lúcia, eu amo ser empresária. Eu amo também. Eu amo. E tudo que eu abro tem a ver com a limpeza. É impressionante. Tudo que eu abro tem a ver com a limpeza. Se é propósito ou não, tudo aqui que eu abro, né? Tanto tecnologia, software, empresas aqui que eu tô abrindo no Brasil, já tem uma funcionando em breve, em julho ou agosto vai funcionar outra. Tudo tem a ver com a limpeza. Não sei o que acontece, mas acaba que você vai adquirindo conhecimento, né? E vai indo para esse ramo. Tô vendo aí que tem gente do Canadá. É engraçado, não sei se o nome tá um nome confuso. Eu tenho uma aluna do Canadá, algumas alunas do Canadá, e eu achava que talvez não funcionasse no Canadá. Tanto que a pessoa entrou no projeto ela e ela falou assim, Thelma, mas e se não funcionar? Eu falei, se não funcionar, você me avisa que sem problema nenhum a gente devolve. Porque eu não sei realmente se funciona. Minha experiência é nos Estados Unidos, né? E ela entrou e conseguiu captar clientes da mesma forma. Então não mudou muita coisa. Lógico que deve a parte ali de legislação, a parte ali mais específica de seguro vai precisar ser adaptada. Mas a parte de captação hoje, ela está muito global. A mesma fonte de captação que eu uso para os meus negócios, vocês usam ali para captação de clientes. É a mesma coisa. É lógico que são estratégias diferentes, mas são a mesma coisa. Ok? Então, gente, o que eu queria deixar aqui de recado hoje é a vida de house cleaning, a curva de aprendizagem não é fácil, tá? É difícil pra caramba. Mas o que eu posso falar é que vale muito a pena. Eu não troco minha vida hoje por nada. Por aquela época lá da McKinsey, da Michelin, da Generali que eu trabalhava, jamais. E não é só pela liberdade, não é só pela parte financeira, é pela parte de liberdade, de flexibilidade, de criação. Poxa, eu vou inovar isso daqui na minha empresa. Poxa, eu vou buscar a solução para isso daqui na minha empresa. Quando você é funcionário, infelizmente, você fica ali, castrado. Você fica ali escravo de um sistema.
Tem gente que prefere, tem gente que tá ali na redoma que prefere ficar naquela segurança, tá? Mas se você já foi picada ali pelo mosquitinho do empreendedorismo, pelo mosquitinho ali do empresariado, esquece que não volta mais. Não volta. Não tem como. Não tem. E se não tem como, o que você tem que fazer agora? Prosseguir, né? Prosseguir de forma eficiente, não de forma amadora. Não de forma, ai, você é autônoma aqui. Não faça isso. Você vai perder um grande tempo da sua vida. Ok? Então é esse recado que eu queria dar hoje, essa live que eu queria mostrar aqui pra vocês, tá? O quanto é importante a gente errar e o quanto é importante a gente também evoluir com o erro dos outros, né? Teve uma vez que uma pessoa entrou aqui na live e falou assim, Thelma, isso é tudo teoria. Isso é tudo teoria. Eu falei, então tá bom. Então se alguém falar assim, olha, não pula daquela ponte não, porque ali se você pular, você morre. Aí você vai falar, isso é teoria. Eu nunca vi, eu vou pular. Então você pula para ver se é só teoria. Não é. São práticas, são experiências que as outras pessoas passam, pessoas que já estão lá na frente, pessoas que já passaram por aquilo, vão te contar para você não cometer os mesmos erros. Para você pular etapas, muitas vezes. Se eu tô te falando que você não deve cobrar por hora, se você ficar 1 ano cobrando por hora, daqui a pouco você vai ver o quanto de tempo você perdeu. O quanto vai ser difícil evoluir ali com os times cobrando por hora. A Lúcia. Gente, a Lúcia ela é modesta, tá? Ela tá aqui, adoraria ter te conhecido em 2018, mas a Lúcia ela é modesta, ela tem excelentes aí, resultados no House Clean. Eu não tenho números atualizados, mas ela tem um excelente resultado e além disso ela ainda é humilde, né? E aí tem gente que tá com 20 clientes, 15 clientes e já sabe tudo, Lúcia. Já sabe tudo, né? Mas obrigada. Com certeza eu gostaria também de ter me conhecido lá em 2016. Eu teria evitado muito, teria poupado muito dinheiro, muito tempo e talvez tivesse conseguido muito mais resultado em pouco tempo. Então, hoje, a informação tá aqui na internet. Tem muita informação gratuita, tem muita informação paga que você absorve e aplica ou não. Aí a escolha é sua. Mas se você foi picada por esse mosquitinho aí do empreendedorismo e você decidiu seguir, tá? No house cleaning, faça direito. Faça até realmente você conseguir seu objetivo. Seu objetivo é sair do operacional? Seu objetivo é ter 10, 13, 15 times? Então faça por onde? Não adianta só desejar, só ficar ali sonhando. Mentalize, visualize e corre atrás, tá? Não adianta... Olha, Lúcia. A Lúcia aí da Parceiro Cleaning falando $1 milhão esse ano. Parabéns, Lúcia. Tenho certeza que vai ser só um deles. Daqui a pouco vai ter franquia, Paceto. Não é não? Tem vontade? Mas vocês entenderam o negócio? A Lúcia tá com uma empresa de $1 milhão. Tem gente que tá com 20 clientes ali desesperado. Desesperado. E não é que não exista solução. É que você não procurou por ela. Você não fez, não pagou o preço para ter a solução para aquilo. Com certeza a Lúcia já comeu, né, o pão que o diabo amassou nesse tempo de construção do schedule. Isso faz parte do desenvolvimento. Não descarta a ideia. Legal, Lúcia. Pensa nisso que vai dar certo. Quanto tempo, Lúcia, estão perguntando que você conseguiu conquistar aí $1 milhão? Estou com um cliente só e ansiosa. 5 anos. 5 anos, gente. $1 milhão. E a Lúcia trabalha muito com equipes de comissão, né, Lúcia? Então, que é um outro modelo de negócio que também funciona muito bem. Então, pessoal, é um setor gigante. É um setor muito lucrativo, absurdamente lucrativo. Tem muita gente que quando recebe documento, né, dos Estados Unidos, fala assim,
Vou agora eu vou trabalhar em escritório, não quero saber de house cleaning, não. Quando chega lá no escritório para ganhar $15 a hora, fala assim, ô Thelma, como é que é aquele curso mesmo que você tava falando? Ô Thelma, como é que é aquele negócio mesmo de captação de cliente? Não é assim? Então, não desdenhe do house cleaning, porque ele ainda vai te salvar, ele ainda vai te realmente te tirar ali da lama muitas vezes, tá? Tô indo pro segundo ano e pensei em desistir umas 20 vezes. Isso daí eu penso em desistir todos os dias. Tenho certeza que a Lúcia também. Não todos os dias, mas constantemente, né? Essa semana mesmo eu tava, né, com um negócio lá, como eu falei pra vocês, e é funcionário, e eu fico assim, gente, pra que eu fico arrumando esses problemas na minha vida? Eu fui no carro pensando, daqui a pouco eu falei, isso foi exatamente o que eu disse lá no início do house cleaning. Que bom que eu já passei por isso. Que bom que eu sei que essa fase vai passar e a gente vai começar a colher as glórias. Hoje mesmo. A Lúcia falou que hoje mesmo ela pensou em desistir. Uma das meninas travou a coluna. André, eu tenho 46 anos e me acho velha para iniciar nesse ramo. Eu me achava 28 anos a coroa para começar a empreender. Imagina, gente, com 28 anos você largar tudo para começar a empreender. É loucura, mas não se importe não, Andréia. 46 anos ainda tem muita coisa aí para rolar. Você vê que a Lúcia conquistou uma empresa de $1 milhão em 5 anos. Você vai chegar lá com 50 anos com uma empresa de $1 milhão ou perto disso, já tá de bom tamanho, né? Cada uma com seu limite, mas com certeza a idade não importa. Desde que você tenha, né, ali o pique, a mentalidade, isso realmente ajuda. Bom, então, pessoal, é isso, essa mensagem que eu queria mostrar para vocês. Não existe milagre, não existe ali fórmula mágica, existe realmente muito trabalho, muito investimento em tempo, muito investimento ali em conhecimento, na parte ali financeira de captação. Mas o que eu digo para vocês é que dá resultado, é que realmente vai vir o resultado se você persistir ali, se você for atrás do seu objetivo. Eu tenho mentoradas de 500, de 300, de 200 clientes, de 50, e elas conseguiram isso tudo com muito esforço, tá? Então, é um objetivo, se é um objetivo que vocês querem alcançar, corre atrás, né? Busque informação, porque existe solução para quase tudo nessa vida, inclusive nos negócios. Ok? Cristiane, quando vai abrir o outro projeto ela? Olha, possivelmente em julho, tá? Possivelmente em julho. Eu devo avisar aqui nos stories quando exatamente, mas possivelmente em julho, ok? Thelma, queria ajuda, eu estou em um estado de Utah, tenho dúvidas quais aplicativos aqui funcionam. Rose, geralmente os aplicativos eles funcionam em todos os estados, tá? Pode ter até um pouquinho mais de eficiência em um pouquinho mais de eficiência em outro, mas os aplicativos, as fontes de captação, a gente está aqui no Brilhando testando várias fontes de captação novamente, e o Google Ads vem dando bastante resultado. Aí em Utah tem, além dos locais, né, tem um jornal local que dá bastante resultado. Eu esqueci o nome desse jornal, tá? Ele dá bastante resultado. O Thumbtack dá bastante resultado. Google Ads dá bastante resultado. E Yelp. Então não tem um aplicativo que fale, ali não funciona. Ele pode ser um pouquinho mais eficiente em um pouquinho mais eficiente em outro, mas todos dão resultados, ok? Certinho? Google nunca chega a minha cartinha com os códigos. O que eu faço? Entro em contato com eles, tá? Tem vezes que demora muito. Eu, em 2 negócios, foi super rápido, em outro demorou. Tem que entrar em contato com eles, beleza? Você não me respondeu. Qual foi a pergunta? Manda aí de novo. Manda aí de novo. Às vezes passou. O que me atrasou foi ter comprado um curso. Bom,
Faz parte, eu tô sabendo disso, mas faz parte aí dos erros e acertos, como eu disse. Bom, não peguei a última pergunta. Google Ads, Facebook, Nextdoor, exatamente. São as mesmas fontes de captação. Mas qual a diferença, pessoal, entre quem dá resultado e quem não dá? Eu tenho pessoas no mesmo estado, no mesmo local que falam pra mim, Thelma, esse daqui não presta, esse aplicativo não presta. E eu tenho outra pessoa no mesmo estado, com a mesma região, lucrando muito com o aplicativo. Então eu falo, qual é o problema? É o aplicativo? Não, não é o aplicativo, é o usuário. É ali o posicionamento, é a empresa, é a forma de lidar com o cliente, é um conjunto de coisas que vai fazer com que você tenha mais resultados ou não. Mas eu vejo pessoas do mesmo local reclamando de aplicativo, reclamando de cliente, reclamando de helper, e quando você vê, o problema é interno, não é externo. Tá bom? Exatamente, seu diferencial. Eu nunca trabalhei com limpeza, cheguei há pouco tempo aqui no Canadá. Como inicio? Eu te aconselho que você já vá trabalhar com alguém, tá? No Canadá, a cobrança é sempre por hora, diferente dos Estados Unidos. Então, você vai aprender ali as técnicas da limpeza, ser rápida, porque se você ficar muito tempo na casa do cliente, ele não vai te pagar as horas que você ficou. Então, você vai aprender ali as técnicas, aprende como tudo funciona e depois você já começa ali a formular toda a base, toda a estrutura da sua empresa. Ok? Abre um curso mais acessível para quem está começando, por favor. Olha, além de todos os conteúdos que eu falo aqui gratuitos, não são nem acessíveis, são gratuitos, né? Tem bastante coisa aqui no Instagram, no YouTube, tem o podcast do BrilhaCast que você pode ouvir, tenho certeza que você vai adquirir bastante conhecimento. Tem o Clean Starter Pack, que custa $57, onde você vai ter acesso ali a materiais realmente muito importantes para o seu house cleaning, né, para a sua empresa, para o seu schedule. Porém, curso, né, qualquer conhecimento, ele tem seu preço. Então, dependendo do retorno que isso vai te dar, é como você enxerga aquele preço do curso, ou de imersão, ou de qualquer mentoria que você faça. Então, se você coloca uma coisa muito barata, que possivelmente aquilo ali não vai te dar muito retorno, né? No médio, curto ou longo prazo. Agora, se você tem um preço no seu produto ou no seu serviço que realmente vai trazer retorno, esse preço vale, tá? Não tem como baratear e não tem como fazer valor mais acessível, porque isso vai retornar para você. Beleza? Eu não tenho mentoria para captação, eu tenho mentoria para a parte do operacional, sair do operacional e ir para o administrativo. É lógico que a gente fala sobre vários assuntos, porém o foco é saída do operacional, treinamento, clientes, funcionários. E eu tenho essa mentoria, né, que é a mentoria Mob Free, que eu acompanho ali as mentoradas mais assiduamente, tá? E tem o projeto Ela, que é mais focado ali na estruturação e na captação de clientes. Beleza? Alguma dúvida? Teve a Ângela que falou que eu não respondi, mas também não perguntou de novo. Então, não vou conseguir responder. Beleza? Ficou alguma dúvida? Ficou com uma dúvida, pessoal? Tudo claro entre a gente? Tudo claro, eu tô falando aqui com empresárias, eu tô falando aqui com empreendedoras e empreendedores também, que eu vi alguns aqui entrando. Eu estou falando aqui com pessoas que têm a mentalidade de crescimento, tá? Mentalidade de crescimento. Sem esse nhenhenhê, esse mimimi de reclamação o tempo todo, é procurando solução. Eu tenho um schedule e o que você me indicaria para captar mais clientes? Olha, eu indico sempre o online, tá? Você nunca pode deixar o online de lado, dependendo de quanto você tem para investir, o online pode ser a melhor solução. Então, prepara a casa, arruma a casa e vai para o online, ok? Falta muito profissionalismo de algumas pessoas. Sim. Sem dúvidas, falta muito profissionalismo. Mas você vai colocar na sua empresa uma pessoa que não tem profissionalismo nenhum?
Não, né? Eu não quero na minha empresa quem não tem profissionalismo, quem não tem pontualidade, quem não tem respeito ali pelo dia de trabalho. Eu não tenho, pela casa do cliente, eu não quero. Você quer? Não. Então a gente não recruta. Deixa eu ver, assistindo sua live você me inspirou mais ainda a lutar. Érica, que bom, que bom. Eu acho que tem exemplos aqui. Vocês viram a Lúcia, de vez em quando as mentoradas vêm aqui para dar uma força, para dar um gás aqui. Meninas, persistam, façam isso que vai dar certo. Vai fundo que vai dar certo. Porque dá. Só que você tem que pagar o preço. E é isso que não se preocupem, que a maioria não quer pagar o preço. Agora, quem chegou lá na frente, com certeza pagou o preço que deveria. Certo? Demorar para contratar e demitir logo. Da demissão, engraçado, Lúcia, que todas as vezes que eu fiquei com pena e demorei a demitir, deu ruim. Todas as vezes. Então, realmente, contrate devagar, que também contratar rápido não funciona. Contrate devagar e demita rápido. Não tem essa de, semana que vem você... Não, demita e sai, tchau. Que não vai funcionar na sua empresa. Ok. Então, eu acho que eu respondi. Deixa eu ver aqui. Thelma, entregar cartão... Calma aí. Entregar cartão de visita e fazer propaganda de hangers, door hangers, tá? Também dá resultado? Dá, tá? Dá, porém é mais lento. Se você só tiver isso para investir, arregaça as mangas e vai entregar onde você puder. Cuidado que tem lugares que você não pode entregar, tá? Mas arregaça as mangas e vai entregar. Agora, se você puder investir, o online vai acelerar isso absurdamente. Então, a gente trabalha com as ferramentas que tem, né? Se você só tem o manual, vai ali arregaçar, como eu estava fazendo até semana passada ali também no físico, né? Mas tem um online que é muito mais eficiente. Beleza? Qual o nome do podcast, tá? Você pode procurar no Spotify, BrilhaCast, e no YouTube também tem as gravações mais inteiras ali, onde você realmente vê minha carinha com o entrevistador, que é onde você pode assistir também visualmente ou só escutar no BrilhaCast. A Lúcia falando que carregou o peso por 1 ano. Não tem vida fácil, pessoal. Não tem vida fácil em lugar nenhum, em negócio nenhum. Só que tem gente que quer a varinha mágica, né? Quer a varinha mágica o tempo todo. Então, pessoal, nosso tempo aqui já tá esgotado. Queria agradecer a vocês, tá? Foi uma live... Adorei a participação de vocês. Obrigada, Lúcia, como sempre. Lúcia, tá na hora da gente fazer uma outra live, né? Já tem tempo que a gente fez. Eu acho que já tem uns 5, 6 meses ou mais. Tá na hora da gente fazer uma outra live. É sempre muito bom conversar com você. Então, pessoal, muito obrigada aí pela participação. Espero ter ajudado. Espero que realmente vocês apliquem, que vocês trabalhem a mentalidade, que vocês parem de pensar, Thelma, perdi dinheiro. Não, você está investindo ou aprendendo. Não tem para onde correr. Ou investindo ou aprendendo, ok? Não tá perdendo. Investindo ou aprendendo. Beleza? Grava essa frase, leve para a vida de vocês. Então, pessoal, muito obrigada. Bom descanso para vocês e a gente se vê na próxima. E lembrando que amanhã eu tô ficando mais velhinha, então 36 anos. Então eu transferi essa live de amanhã para hoje por conta disso. E eu tô muito feliz, tô numa fase da vida muito completa. E o Brilhando tem muita parte nisso, né? A limpeza, serei eternamente grata o quanto a limpeza mudou minha vida. Espero que ela mude a de vocês também, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Bom descanso para vocês. Obrigada.